Olá pessoal, bem-vindo ao canal da Eletricidade, que hoje vai falar de um problema que afeta milhares de brasileiros, milhares de edificações, que é o problema do alto consumo de energia elétrica em função da qualidade das instalações elétricas. Muitas delas não atendem o mínimo disposto em normas técnicas. Muitos clientes, muitas unidades consumidoras reclamam do alto consumo de energia elétrica em função da sua potência instalada. E hoje nós temos um caso real, um caso desse tipo. A gente foi convidado a fazer uma consultoria numa edificação que reclama do alto consumo de energia elétrica, o alto valor da fatura da energia elétrica em função da potência instalada, da quantidade de eletroeletrônicos existentes na edificação. E a gente começa a fazer essa investigação aqui, abrindo quadros, distribuição, checando tomadas, os circuitos e vendo, por exemplo, a questão da qualidade e do atendimento disposto em normas técnicas vigentes. A gente pretende também instalar esse equipamento aqui. Esse equipamento aqui é um watímetro, a gente vai instalar no quadro de distribuição, se tiver espaço, senão a gente instala no medidor. E esse cara aqui ele vai fazer um confronto entre a potência real consumida e o medidor da unidade consumidora. Então a gente começa abrindo esse quadro de distribuição e para esse tipo de atividade a gente recomenda utilizar EPIs, luvas, óculos de segurança e no mínimo aí um calçado que seja isolado, tá? Vamos lá então, pessoal? Ok, pessoal, a gente começa a abrir aqui o quadro de distribuição. Aparentemente o quadro está a 1,60 m do centro ao piso, o que é compatível aí com as normas, mas a gente quer saber o que tem no quadro, né? Se tem algum problema de atendimento à norma, e a gente desmonta ele para começar aqui essa investigação. Depois a gente abre tomadas, dá uma olhada aí no teto, no forro, né? Para verificar as condições das instalações elétricas e instala também equipamentos aí para monitorar o consumo de energia elétrica e faz também aí um levantamento da potência instalada na edificação. Ok, pessoal, eis aqui o quadro de distribuição e de cara a gente já consegue visualizar aqui pelo menos aí uma meia dúzia de problemas, não necessariamente em relação ao consumo de energia elétrica, mas principalmente em relação ao atendimento à norma técnica, como por exemplo a normalização de cores. Observe que aqui nós temos três cores. Esse fio azul, que está sendo usado aqui como fase, o fio verde, que também está sendo utilizado como fase, e o fio vermelho, que também está sendo utilizado como fase. Uma coisa que chama atenção é que nesse circuito, nesse quadro, não temos barramento para neutro e nem para terra, que é conhecida aí como BEP. Pela norma NBR 5410, o azul só poderia ser utilizado para neutro, o verde ou o verde-amarelo para a terra e a fase poderia ser qualquer cor desde que não azul ou verde. E o que me parece aqui é que você tem essas três cores para fase, neutro e terra, mas todos foram utilizados como condutores fase, o que nos leva a acreditar que a instalação elétrica desta edificação não tenha sido executada por um profissional habilitado, ou seja, isso aqui foi feito por um leigo e provavelmente a gente vai encontrar muitos problemas aqui. Uma outra questão que nos chama atenção aqui é o fato de você ter 5 circuitos distintos e nenhum disjuntor geral. Também não existe DR ou DPS e, como já falamos, também não há neutro ou terra. Outra questão é a questão do eletroduto. Só existe um eletroduto aqui para a entrada e saída dos condutores.
E a gente percebe claramente que esse cara está completamente lotado de condutores carregados, o que contraria aí a norma que diz que para pelo menos 3 condutores carregados, a taxa de ocupação desse eletroduto não poderia ser maior que 40%. Isso fatalmente favorece o aquecimento dos condutores através do efeito Joule e, consequentemente, o aumento do consumo de energia elétrica. O correto seria que, como a gente tem aqui 5 circuitos, era para ter aqui necessariamente 5 nêutrons saindo, 5 terras e 5 fases. Cada circuito no seu próprio eletroduto, no máximo com 3 condutores carregados. Então, a gente observa o total não atendimento às normas técnicas vigentes, o que, mais uma vez, eu repito, denota que essa instalação não tenha sido feita por profissional habilitado. Ok, pessoal, então eu vou instalar esse TC aqui. Trata-se de um cabo de 6 milímetros e a gente vai passar esse cabo por esse TC que tem capacidade para 100 amperes e o watímetro tem capacidade para medir até cerca de 23 kW. O circuito já foi desenergizado, estamos em segurança. Ok, pessoal, a gente acabou de concluir aqui a instalação do watímetro. Nesse momento nós temos uma tensão de 212 volts, uma potência instantânea de 223 watts, a corrente é de 1,34 amperes e você tem um consumo de energia acumulado até o momento de 22 watt-hora. O objetivo desse watímetro é justamente acumular o consumo de energia em kWh para que a gente faça depois o comparativo entre essas medições e o medidor da concessionária. O próximo passo agora é fazer um teste de queda de tensão nos circuitos terminais. A gente tem uma suíte aqui que tem um ar-condicionado de aproximadamente 1.100 watts. A gente vai ligar já o equipamento e medir se há queda de tensão na tomada desse ar-condicionado. Então, se você tiver realmente um neutro subdimensionado e compartilhado com todos os circuitos da edificação, provavelmente você vai ter queda de tensão ali, o aumento da corrente, já que cargas indutivas ela tem esse comportamento. Se você tem queda de tensão, a carga solicita mais corrente, consequentemente você vai ter um aumento de temperatura no bobinado aí desses motores, o que vai provocar um consumo extra de energia elétrica através do efeito Joule e que vai se refletir na conta de energia elétrica também, favorecendo aí, diminuindo a vida útil desse equipamento. Então a gente ligou aqui o ar-condicionado da suíte, apenas o ar-condicionado está ligado, nesse momento ele está demandando cerca de 1080 watts, 5,21 amperes, e a tensão aqui no quadro de distribuição é de 210 volts. A gente vai lá na tomada do ar-condicionado, ou na tomada que faça parte do mesmo circuito na suíte, e vai ver se houve queda de tensão. Se houve queda de tensão, provavelmente o circuito está mal dimensionado. Talvez não a fase, mas o neutro, que é o nosso gargalo aqui. Como a gente falou, o neutro não passa pelo quadro de distribuição, ele segue no forro e de lá ele é derivado para todos os equipamentos. E eu imagino que isso não esteja bem dimensionado. Ok, pessoal, então como a gente
já desconfiava, realmente há uma pequena queda de tensão, está oscilando entre 207 e 208 volts, que não era para ocorrer, tendo em vista a pequena distância entre o quadro de distribuição e o circuito do ar-condicionado. Bom, vamos desligar o equipamento agora, desligar o ar-condicionado e ver se a tensão volta ao seu patamar. A tensão foi para 211,3 volts imediatamente, então realmente há uma pequena queda de tensão, o que caracteriza realmente que os condutores estão mal dimensionados. Ok, pessoal, a gente verificou que existe algumas questões aqui que precisam ser corrigidas. A gente verificou que o quadro ele tem uma série de falhas em relação aí ao atendimento disposto em norma técnica, como por exemplo o padrão de cores, a falta do BEP, a falta do neutro aí, falta de DR, falta de DPS, dentre outros problemas. A gente vai propor algumas melhorias aqui e numa outra oportunidade a gente volta aqui para verificar se realmente houve redução no consumo de energia elétrica em função dessas melhorias. Inclusive eu queria agradecer aqui ao proprietário da edificação por ceder essas imagens. Eu acredito que esse seja o problema de muitas pessoas, ou talvez de milhares de edificações em todo o Brasil. Então, além do problema de alto consumo de energia elétrica, a gente verificou aqui um problema sério de segurança que pode colocar em risco a edificação em relação aí a incêndios, choques elétricos, queimas prematuras de eletroeletrônicos, dentre outros problemas. Então, quando você contrata um profissional não habilitado, um Zé da esquina, para fazer um tipo de serviço desse, você corre vários riscos. Então, pessoal, a gente está chegando aí ao final desse bate-papo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. A gente retorna aqui com o resultado dessa engenharia toda. Se você ainda tem alguma dúvida sobre isso, não se esqueçam de colocar aqui. Compartilhem, se inscrevam no canal e a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até o nosso próximo bate-papo aqui no canal da Eletricidade.